uma salva de palmas para o Senhor. Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, queridos? Essa é a minha orquídea. O que vocês acham dela? Esse lado de cá. Bonita? É? Bonita, não é? Ok, thank you. Thank you. Ela fica lá no meu escritório. Irmãos, você pode se assentar e eu queria levar você a pensar comigo hoje sobre isso que nós estamos aqui fazendo. Esse, para muitos de nós, é um domingo que é um feriado especial. Ele vai tirar alguns dias da nossa semana para nós descansarmos, ou alguns que já descansaram. É um domingo em que nós celebramos a Páscoa, é um domingo em que você vai procurar uma família amiga, talvez a sua, ou uma família apenas que você constituiu como sua para passar o domingo. Mas se nós não tivermos em mente uma verdade magna, isto aqui é a coluna dorsal da nossa fé. Nós só podemos estar aqui, de pé, celebrando, cantando a plenos pulmões, gritando que Jesus está vivo, porque aquele túmulo lá em Jerusalém está vazio. Sem a morte de Jesus não há igreja, porque sem a morte de Jesus não há remissão de pecados, não há perdão para pessoas como eu ou como você. O apóstolo Paulo mesmo disse que se Cristo não morreu, vã é a nossa fé. Eu assisti um filme numa dessas viagens recentes que eu fiz, e esse filme era, eu não sei se você sabe, houve um período da história em que houveram 2 papas por alguns dias, por algum tempo. Um dos papas tinha a proteção do rei da França e o outro tinha a proteção da igreja em Roma. O problema é que o primeiro que chegasse a Roma para ser coroado como papa assumiria de fato o governo da igreja mundial. Só que criou-se uma oposição para eliminar um dos 2. E um dos papas contratou um grupo de rebeldes, de guerreiros, 5, 6, 7 guerreiros, não me lembro, para defender a passagem dele, o caminho dele até Roma. E durante as batalhas que houveram para protegê-lo, várias pessoas morreram, e alguns do grupo desses guerreiros. E o líder desse grupo, sempre que alguém morria do seu grupo, ele se ajoelhava, colocava a mão no peito da pessoa, enfiava a mão assim, pegava algumas sementes, colocava na terra, mexia a terra e falava assim: Death brings life. Death brings life. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 30 e depois Mateus 28, conta a história do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dias que culmina com esse domingo. Então presta atenção na história para que você entenda os episódios. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus está dizendo do encontro que Jesus teve com seus seguidores num lugar chamado cenáculo, um aposento alto, uma sala que fica na extremidade da cidade de Jerusalém, quase do outro lado da rua de onde é a casa do sumo sacerdote Caifás. Eles tiveram um jantar, saíram dali e foi para o Monte das Oliveiras. O outro texto agora, Mateus capítulo 28, que faz referência a esse dia que nós estamos vivendo, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele estava. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, vão é a nossa fé.
A ressurreição de Jesus não é para nós termos um domingo chamado de Páscoa. Não é para a gente se reunir na casa dos amigos e comer aquela comida maravilhosa. Não é para nós termos um feriado ou alguns dias de feriado na semana que antecedem ou que seja depois. A ressurreição é a espinha dorsal do cristianismo. Porque se Jesus não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. Se Ele não venceu a morte, eu não vou vencer a morte, você não vai vencer a morte. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz: se nós não iremos ressuscitar, vão é a nossa fé, e nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. A ressurreição é o que dá sustento aos nossos encontros aqui. É porque Cristo está vivo, eu e você podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Cremos no amanhã, porque Ele vive, olhamos para o amanhã com esperança. Não a esperança que é a dúvida entre o pode e o não pode. A esperança que é fruto do verbo esperançar. Esperamos a vinda do nosso Senhor, porque o nosso Senhor voltará, e só voltará porque a morte não pôde detê-lo. Assim como a morte não pôde detê-lo, a morte não poderá deter nenhum dos filhos de Deus. Ainda que morrermos antes da vinda do Senhor, haverá um dia em que, dada a ordem no céu, tocar das trombetas, o nosso Senhor voltará. E voltará com a sua milícia de anjos, e voltará para buscar todos aqueles que esperaram pelo seu retorno. O apóstolo Paulo diz isso à igreja em Corinto, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, vamos parar com isso aqui. Agora, se Cristo ressuscitou, e ele diz no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormem. A coisa mais primária para que a igreja exista é isso. Nós não nos reunimos no domingo para celebrar um Cristo que está no crucifixo. Nós não nos reunimos no domingo para celebrar um Cristo que está enterrado em algum lugar. O nosso Senhor está vivo, vive em você. E se Ele não vive em você, Ele pode passar a viver a partir de hoje, porque Ele te ama e morreu para que você tivesse vida. Mas sabem que isso é apenas um passo. E seria, por maior que seja, seria incompleto se a única coisa que a Páscoa nos trouxesse é a veracidade da ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa traz um outro elemento, que é onde eu e você entramos, que é onde eu e você podemos aprender. Ela traz uma parte que é extremamente pedagógica para nós, que eu chamo do elemento de transformação. A Páscoa é a mais evidente, é a mais pungente evidência de que é possível nós sermos transformados de pecadores para homens e mulheres perdoados, de escravos do pecado para livres do pecado, de escravos de uma consciência que nos mantém alienada a pensamentos, a costumes, a posturas que ferem o nosso Senhor, a pessoas tão livres que são capazes de escolher aquilo que mais agrada a Deus, a despeito do seu próprio desejo, da sua própria inclinação, das seduções da vida. Vejam, eu e você, eu tenho certeza, porque isso faz parte da vida, já enfrentamos situações que você pensa assim: esta eu não dou conta. Já ou não? Essa é mais forte que eu, essa aqui me mata. Não já pensou isso não? Eu tinha um amigo, ele está vivo, que ele dizia que a mãe dele, quando a coisa ficava muito difícil, ele falava assim: Deus, a mãe dele falava: Deus, dá-me coragem para viver, porque para morrer eu não tenho. Porque a coisa fica tão difícil que você fala: Senhor, quem aqui não... Olha, se você não está, se você não esteve, te prepara, você estará. Isso não é misericórdia, porque é vida, não é praga de pastor, não é nada, é vida. E o pior é que quando nós estamos nessas situações, queridos, a gente imagina assim: isso aqui para mudar vai precisar de anos, já não? Vamos pensar uma doença. Você pensa assim, a recuperação, os remédios, o período pós-operatório, isso, aquilo, anos para se recuperar. Alguém que tem um coração endurecido, você fala assim: esse coração aí tem que ser igual ao ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que faz alguma coisa nesse negócio, não acaba a água. Porque essa pessoa é dura.
Você vê um filho se desviar, você fala, esse para voltar vai precisar de semanas e semanas e campanhas de oração e ajuda de todo mundo. Tem vezes que a dor é tão grande em você que você fala assim, para eu sair dessa eu vou precisar de anos de terapia, de anos de amizade, de peito para encostar, de ombro para chorar, de palavras de incentivo para eu poder caminhar. É muito forte o que eu estou passando. Ninguém imagina. Você entende o que eu estou falando? Isso tem a ver com a sua própria vida? Mas a ressurreição, a Páscoa, nos mostra que a mais impensada, presta atenção, a mais impensada transformação pode acontecer hoje na sua vida. E eu vou repetir, e isso não é palavra de pastor tentando vender bênção em igreja. A mais inimaginável mudança em você, em alguém que você ama, em alguém que você quer bem, na sua comunidade de fé, a mais inimaginável pode acontecer hoje. Você vai dizer, não, pastor, você não entende, eu estou assim há tanto tempo. Meu coração está amarrado numa dor que você não tem noção do quão é forte. Minha alma está presa em seduções, em problemas que vão além do que eu tenho capacidade de romper. Você não entende, eu tenho uma esposa, um marido, um filho, uma filha, que decididamente escolheram caminhos opostos, contrários. Isso não muda assim. Não. Deixa eu te ajudar a pensar um pouquinho. 3 dias, se eu te dissesse, 3 dias para mudar isso na sua vida. Tudo. 3 dias para essa coisa impossível. 3 dias para essa coisa inimaginável. 3 dias para esse filho. 3 dias para esse casamento. 3 dias para essa saúde. 3 dias. Você ia dizer, balela. Bom, então me acompanha um pouquinho, por favor. 3 dias nós estamos falando. No primeiro desses, em 3 dias, Jesus desce do Monte das Oliveiras como um homem livre, cercado por amigos íntimos, entra na cidade de Jerusalém pela porta chamada a Porta de Ouro, vai para um lugar para ter um jantar com seus amigos, 3 dias. Em 3 dias ele reúne à mesa os seus seguidores mais próximos, seus amigos mais íntimos, as pessoas mais queridas de Jesus, 3 dias. 3 dias, um desses amigos mais íntimo, que comia à mesa, que estava na sua casa, que frequentava a sua casa nos domingos à tarde, que é o seu companheiro de sair para restaurante sexta-feira à noite, que é o amigão que vai para a academia ou a amiga que vai para a academia com você. 3 dias, esse amigo faz um plano. Eu vou vender a vida dele por 30 moedas de prata. Em 3 dias ele encontra uma corja de religiosos ávidos por silenciar aquele que se dizia o Messias. Em 3 dias. Em 3 dias ele vende, por algumas moedas de prata, a vida do seu melhor amigo. Em 3 dias. Em 3 dias, Jesus que desceu o Monte das Oliveiras livre, celebrado pelo povo, ramos e ramas e mantos jogados pelo chão e pessoas gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Em 3 dias, ele desce do mesmo Monte das Oliveiras. Está me acompanhando? Do mesmo Monte das Oliveiras, agora amarrado. Ele agora não é mais livre, ele é preso. Porque em 3 dias, o amigo que estava na mesa, o amigo que estava na academia, o amigo que frequentava a casa, o amigo mais íntimo, deu um beijo e dizendo, é este. E eles prenderam e o levaram em 3 dias. Em 3 dias ele desce e entra novamente pela cidade. Em 3 dias, ele é apresentado pelo menos 2 vezes às autoridades religiosas, que dizem que ele é um herege. Em 3 dias, ele é julgado 2 vezes por tribunais instalados em Jerusalém pelo governo de Roma. Em 3 dias. Em 3 dias, ele é condenado por crimes que ele não cometeu. 3 dias! De livre no monte, de livre na mesa, de livre na celebração, de apaixonado, de cheio de amigos, agora condenado. 3 dias.
ele é julgado num lugar chamado Fortaleza de Antônia. Interessante. Pouco mais de 200 metros à esquerda de onde ele entrou na cidade, aclamado Hosana é o que vem, em nome de Jesus. Agora ele está preso, julgado, condenado, 3 dias. Em 3 dias ele percorre um caminho chamado Via Dolorosa, caminho da dor. O caminho parte dele, onde tinha coisas estendidas no chão para ele, agora ele vai amarrado. Uma coroa de espinhos na sua cabeça, ferindo a sua fronte, ferindo a sua cabeça. Em 3 dias, a multidão que gritava, Hosana é o que vem em nome de Jesus, agora grita herege. Em 3 dias. Em 3 dias, gente ia por trás dele chutando, dando soco. Em 3 dias, ele desceu sozinho, agora ele tem que carregar uma cruz pesada. Em 3 dias. Ele é levado para fora da cidade como símbolo de vergonha. E agora em 3 dias, o monte que ele vai subir não é mais um monte florido, cheio de oliveiras, de araucárias, de pinheiro, como é o Monte das Oliveiras. Agora ele vai subir um monte cheio de pedra, árido, chamado Gólgota, o monte da caveira, o lugar da morte, em 3 dias. Do alto num monte de glória, para o outro monte da morte. Em 3 dias. Em 3 dias ele é pregado num pedaço de pau, no madeiro. Ele tem suas mãos dilaceradas pela força dos cravos, os seus pés, em 3 dias. 3 dias ele é levantado entre 2 malfeitores, e é colocado sobre ao alto da sua cabeça, uma placa, que era uma zombaria, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, em 3 dias. E em 3 dias, ele que está lá, pregado naquela cruz, pende a sua cabeça. E num brado de dor, diz, Pai, eu entrego o meu espírito, porque está consumado. Em 3 dias. Ora, irmãos, se em 3 dias foi isso que aconteceu na vida de Jesus, então não importa o que está acontecendo na sua vida de quinta-feira para cá. E eu não digo quinta-feira dessa semana, eu digo quinta-feira como um período de tempo. Essa quinta-feira sua pode durar anos, essa quinta-feira sua pode estar aí há 10 anos, 2 anos, não me importa, há meses, há dias. O que eu quero e posso te afirmar, diante de tudo que nós lemos nessas escrituras sagradas, diante de tudo que nós cantamos, é que nesses 3 dias, a sua vida pode tomar um rumo absoluta, completa e totalmente diferente. 3 dias. Por quê? Em 3 dias, você pode caminhar de uma pessoa que odeia alguém, com razão. Não é isso que eu estou questionando. Mas você pode caminhar do ódio para dizer eu vou amar. Você pode caminhar do não perdoar, do ter condenado alguém, ao distanciamento eterno de você e de Deus, se você pudesse, para dizer hoje eu vou perdoar. Em 3 dias. Em 3 dias você pode pegar alguém que estava longe, distante, abandonado do seu carinho, do seu amor, da sua convivência e trazer para perto. Em 3 dias. Em 3 dias você pode restaurar o seu casamento, que já não encontra mais alegria, prazer, intimidade. Em 3 dias. Em 3 dias amigos podem restaurar a caminhada. Em 3 dias. As amizades podem voltar a ser tão fortes quando era quando nasceram. Em 3 dias. Em 3 dias o seu ceticismo, essa coisa cínica de não crer, porque a vida te levou assim, seja por abuso de alguma autoridade religiosa, seja pelo mau uso da fé que a gente vê tanto, não me importa, mas o seu ceticismo pode ter fim em 3 dias. Em 3 dias, você que não vai estar diante de Jesus quando Ele ressuscitar juntando o seu povo, você pode ser salvo essa manhã. Você pode ser liberto essa manhã de desejos tão fortes que te dominam, de seduções tão fortes que vivem te levando para o chão. Você pode ser liberto essa manhã de você mesmo, dessa mente que opera e que age na vida como se você fosse o centro do universo.
Em 3 dias. Você pode passar de um religioso que vive a sua vida de forma dogmática, de forma ortodoxa, mas que o amor não está presente no seu coração, que as boas obras não fazem parte da sua vida, que a caridade não é uma roupa que você se veste dela todos os dias, que o amor pelo próximo é algo distante. Em 3 dias isso pode mudar. Em 3 dias. Mas sabe, não é 3 dias a partir de hoje. Hoje é o 3º dia. É hoje. O 3º dia. Você pode dizer, pastor, você ficou louco. Você não sabe o tipo de dor que eu carrego. Você não tem ideia do tipo de vergonha que eu levo. Você não imagina a força do que me prende. Você não tem noção de quão densas, grossas são as barras da cadeia que me trancam. Você não conhece a pessoa que você está dizendo para eu liberar um perdão. Você não sabe o que ele me fez, você não sabe o que ela me fez, você não conhece a pessoa que você está pedindo para que eu possa amá-lo. Você não tem ideia do tamanho da dor que me causou, da vergonha, do abandono, sabe? Você tem razão em tudo que você falou. Eu não tenho ideia, eu posso imaginar de longe, eu não tenho real compreensão, eu não sei o que doeu, quanto doeu em você, eu não sei, você tem absoluta razão. Você pode inclusive encerrar o nosso diálogo dizendo, é impossível. E é. Se não fosse o 3º dia. Se não fosse o 3º dia, seria impossível. Sabe por quê? Agora também me diz, o que é mais forte do que a morte? Eu cresci em um lar onde a minha mãe sempre falava e fala, ela está viva, para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Isso é uma forma de colocar o seguinte, é o nosso último inimigo, é a montanha intransponível, é o guerreiro mais forte, é o que nós não podemos tocar. Mas então, vê se você concorda comigo. Se o impossível se tornou possível no 3º dia, por que que o meu impossível e o seu impossível não pode se tornar possível no 3º dia? Por quê? Porque nós estamos vivendo em 2023, porque nós vivemos numa era tecnológica, porque nós vivemos em uma era da razão. Eu não estou dizendo que é para você jogar sua razão. Aliás, o raciocínio é a beleza do que Deus implantou em nós. Eu estou dizendo para você que fé é exatamente a capacidade de operar quando todas as outras coisas apontam, afirmam e determinam o contrário. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Hoje é o 3º dia para você, só não é se você não quiser. Mas aí, lá no meio deles, teve um que não quis. Teve um que diz assim, não acredito. Esse negócio foi mulher que foi lá, e mulher vocês já viram, enxerga o que não existe, vê, fala de trem que não está lá, exagera. Não acredito não. Aí foram os homens também e voltaram e falaram, pronto, é homem influenciado pelas mulheres que foram na frente, também não acredito. Falou, não creio. Aí ele foi mais fundo ainda, ele falou assim, quer que eu creio? Então me mostra o buraco na mão, me mostra o cortado do lado. Porque você e eu somos tendenciosos a duvidar. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a operar na força do nosso braço, na capacidade do nosso network, no poder do nosso dinheiro, da nossa beleza, da nossa influência. Quando se trata de dizer não há nada que eu possa fazer, é preciso vir uma ajuda externa. A gente não sabe operar assim, tanto não sabe que para acharmos que somos salvos, a gente tem que dar dinheiro, a gente tem que fazer penitência, a gente tem que esmurrar o corpo, porque é dificílimo para nós simplesmente entender que Jesus te ama e disse, só vem a mim, mais nada.
Aí a gente tem que pôr preço, porque senão não dá. Mas eu quero dizer para você, querido, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, certo? Mas se no terceiro dia Ele rompeu aquela pedra que cercava o túmulo, e a morte viu vida naquele lugar, eu posso ver essas coisas todas na minha vida caírem hoje, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Eu posso crer, eu posso encher o meu coração de esperança, eu posso ter a minha vida transformada, eu posso ter os meus olhos abertos nessa manhã. Eu posso entender, é o terceiro dia. Se o impossível aconteceu lá, o impossível pode acontecer aqui. E é por isso que eu nessa manhã não poderia encerrar isso sem fazer um apelo a você. Eu não sei o que você vive, pode ser de uma descrença, eu não estou falando só de coisa ruim, eu não estou falando de desgraça, de vai morrer, estou falando de filho que está com a cabeça virada, talvez filha, marido, mulher, não, eu estou falando também do seu coração que ficou tão religioso, que a vida de igreja nada mais é para você do que um culto de domingo, que toda a empolgação que rege a sua vida é 1h15, 1h30 que você se reúne na sua comunidade de fé, que não há mais piedade no seu coração, não há fervor, não há quebrantamento, não há mais se dobrar diante de Deus, não há mais crer que a sua vida não se encerra quando seus olhos fecharem para essa vida. Sabe, o que eu estou falando é de Deus ter investido inteligência em você, dons, talentos, e porque alguém te feriu, porque alguém te entristeceu, porque alguém te abandonou, porque alguém pisou no seu pé, porque alguém não te chamou, porque alguém fez ou não fez, você deixou de existir. É disso que eu estou falando. É de você estar sentado ao lado de uma mulher e de um homem que você fala assim, eu não sei que hora que esse negócio vai acabar entre nós dois. Estou falando é disso. Então eu preciso fazer um apelo. Assim como aquele túmulo ficou vazio, querido. Não teve morte que segurou Jesus, não teve os lençóis enrolados no seu corpo que segurou. Ele levantou. E ele venceu o impossível. Eu posso vencer o impossível, você pode vencer o impossível. Quem quer se levantar nessa manhã? Não faz isso para me agradar, não faz isso para agradar ninguém. Alguém diz assim, esse impossível aí vai acontecer. Hoje é o terceiro dia da minha vida. Você fica de pé para a gente orar juntos? Hoje é o terceiro dia da minha vida. E seja lá o que for da sua, diferente da minha, diferente dos outros, diferente das pessoas, hoje é o terceiro dia da minha vida. Fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração e começa a falar com esse Deus que exerceu. Agora escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Deus exerceu o seu poder em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos. Deus vai exercer o poder dele na sua vida, ressuscitando você desse lugar aí que você está. Ele vai exercer, o poder é dele. Mas é preciso que você tenha se levantado em nome de Jesus e dizer, Senhor, eu me levanto diante deste impossível. Pai querido, nós estamos de pé aqui, cantamos, celebramos, por causa de um único evento. Naquele dia, naquele jardim do túmulo, ou naquele túmulo em um jardim, a pedra foi rolada e o nosso Senhor saiu, Ele venceu a morte. Ele está vivo. Pai, rola a pedra da vida de tanta gente aqui nessa manhã, presa em vícios, presa em sentimentos adoecedores, preso, Senhor, em amarguras, em dores do passado, preso, não anda, não progride, não tem mais brilho nos olhos, está adoecendo, está negando o mundo de ver o Senhor através deles, porque alguém fez alguma coisa, rola essa pedra, Senhor. E que hoje seja o terceiro dia na vida de homens e mulheres, rapazes e moças aqui nesse lugar, para a honra e para a glória do Senhor. Que seja um dia de sair desse lugar de morte, para ver de novo o sol que brilha no jardim, para dar passos, para vencer vícios, para Deus ter a inclinação de iniciar um diálogo, para poder ser quem procura para dar um abraço, para ser a pessoa que diz está perdoado, para ser alguém que volta, para ser alguém que chama, para ser alguém que põe a mesa e convida pessoas para se assentarem.
em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos um dia para a vida eterna, mas ressuscitamos hoje como Ele, para sair desse lugar de morte para o lugar de vida. Aquele ator não sabia o que ele estava dizendo. Death brings life. E Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver. Sabe o porquê da minha orquídea, que eu trouxe ela para vocês? É porque essa orquídea, que não tinha nada dessa beleza, a Ana, que é excelente com plantas, foi me ensinando o que fazer com ela. Então eu achei um lugar no meu escritório que bate mais luz, que tem mais calor. E ela era só essas folhas com alguns ramos assim, que não tinha nada. Mas aí, em 4 dias, ela vira essa planta linda. E sabe o que mais? Tem ali mais 1, 2, 3, 4, 5 bulbzinhos. Um amanhã vai estar aberto. E os outros vão abrir essa semana. Sua vida pode passar de uma planta só com folhas e ramos, para gerar beleza para quem olha. Todos os dias eu entro no meu escritório, a primeira coisa que eu vejo é isso aqui, e isso enche meu coração de alegria. Sua vida pode ser isso em nome de Jesus. Amém.